Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. E como passaram desde o último vídeo? Como foi aí a sua vida desde a última semana? Como está o calor? Como está a chuva? Aqui chovendo regularmente. Está menos quente por causa disso. É que eu estou falando de Rondônia, não é de qualquer lugar, né? Rondônia é quente, pacas. E a vida está indo bem, graças a Deus, mesmo sem o futebol americano, tá certo? Parece estar um pouquinho mais vazio, né? A gente fica sem jogos, tá certo que a UFL vai começar daqui a um tempinho, mas a NFL dá aquela parada. Parada sim, entre aspas, porque acabam os jogos, mas aos poucos algumas movimentações extra-campo começam a se formar. E falando de free agents que vai começar, né, agora estamos no período das tags, só um anunciou, mas isso é papo para daqui a pouco, porque nós vamos falar um pouco de algumas notícias que aconteceram nessa última semana em relação a esses movimentos extra-campos, algumas baguncinhas aqui, algumas conversas ali, uma tag aqui, uma dispensa aqui e ali. E aí, está preparado? Antes de tudo, deixe seu like para que os números do canal cresçam e assim o canal cresça junto com o futebol americano no Brasil. Comente, deixe aqui suas ideias sobre tudo o que aconteceu e que está relatado nesse vídeo aqui. E também compartilhe com seus amigos aí por todos os cantos dessa internet para que o canal continue crescendo, assim como o futebol americano no Brasil. Já fizeram tudo isso? Vamos embora para o vídeo então? Solta a vinheta! Bom, antes de toda e qualquer informação, só para a gente ficar claro aqui, essas informações foram tiradas de sites como On The Clock BR, o PFF, The Playoffs, também de informações com os insiders Jordan Schultz, Dov Kleiman, Ian Rapoport e Mike Garafolo. Tá? Essas informações tiradas aí da internet, de uma forma geral, e também do Twitter. Mas vamos começar aí com uma das principais notícias dessa semana, que foi o salary cap previsto para esse ano de 2024. E a partir de 13 de março, todos os times têm que estar ali com seu salary cap pelo menos zerado no valor de 255 milhões de dólares, mais especificamente 255,4 milhões de dólares. É o maior aumento em muito tempo do salary cap, pouco mais aí, ou 31 milhões redondos, se eu não me engano, mais de 13% de aumento em relação ao que vinha no passado. Segundo as informações que eu vi aí, tanto na internet quanto em outros vídeos aqui, do Rafael Bellatini, principalmente, acho que foi o primeiro que eu vi a informação, nós temos aí os novos acordos feitos com canais de televisão, transmissão de uma forma geral, entre aí ESPN, CBS, ABC, Amazon Prime, todos eles aí fizeram novos acordos assim gigantescos, favorecendo um aumento bem considerável esse ano no limite salarial, no teto salarial para as equipes. O que vai, em tese, facilitar a vida para muitos que estavam aí meio que capengando, vão dificultar menos para aqueles que estavam mais afundados em dívidas, como os Bills e os Saints, por exemplo, mas que vai continuar tão bom quanto estava para pelo menos 5 times que estão aí acima de 70 milhões sobrando para gastar nessa off-season. Entre eles, em primeiro lugar aí, Commanders, em segundo os Titans, Bears em terceiro, Patriots em quarto, Colts em quinto. Cada um aí com 79, 78,5, 78,3, 78 milhões e 72 milhões cada um desses 5. Ou seja, está sobrando um dinheirinho bom aí para gastar com alguns contratos, com algumas contratações, talvez renovações. Temos que aguardar aí os próximos movimentos das próximas semanas. Mas estes e mais alguns vão ter aí um pouquinho de folga no seu orçamento para gastar. Como eu falei, os mais afetados com as dívidas do salary cap são os Bills e também os Saints, que já fizeram algumas movimentações aí no contrato de alguns dos seus jogadores, entre eles o Derek Carr, que transformou boa parte do seu salário em signing bônus, né, bônus de assinatura do contrato, o que liberou um pouco mais de espaço aí dentro da folha salarial dos Saints. Mas a história dos Saints é aquela lá, né? Eles estão vendendo café da manhã e almoço para tentar comprar janta do dia seguinte, porque eles fizeram tantas movimentações de altos contratos com signing bônus e também com, como que é o nome que dá? O void years, né? Que são aqueles são salários que vão ser pagos pós vencer o contrato. Então, se o cara for mandado embora, ele continua recebendo do time, que o time está um bocadinho enrolado aí. Então,
Vamos aguardar as próximas semanas de off-season para saber como que vai se dar essa free agency para muitos desses times e o que você espera do seu time nesta free agency lá no draft. Já vai deixando aqui nos comentários. Só por curiosidade, não tem nada a ver com dinheiro aí no caso, né, com salary cap e coisas afins. Não sei se vocês notaram, se vocês viram, que o Cam Newton tem estado até um tanto assim, bem visível nas redes sociais nos últimos meses, falando de alguns jogadores durante a temporada, e também ele está envolvido aí com campeonato 7 contra 7 de futebol americano, e nessa semana ele se meteu numa briga com 3 caras, e um cara grandão como Cam Newton não é fácil de ser derrubado ou parado, e deu uma confusão violenta. Eu não sei o quanto que foi violento ou se foi mais o sensacionalismo, mas se você andou aí fuçando pelo Twitter e viu esse vídeo, você sabe que ele se meteu numa encrenquinha. Não sei se ele estava certo, se ele estava errado em revidar, o que foi que aconteceu. Não fui muito atrás de me aprofundar nessa notícia, mas é uma curiosidade que envolve aí o Cam Newton, ex-quarterback da NFL e ex-figura, vamos dizer assim, com um tamanho bem relevante para a franquia de Carolina Panthers. Ele foi muito importante dentro lá da Carolina do Norte. E vamos começar aí falando de franchise tag. Até agora ninguém assinou, mas o único time, por enquanto, nesse dia 26 de fevereiro de 24, o único time que anunciou a sua tag foi o Cincinnati Bengals, que já avisou o seu wide receiver T. Higgins que vai colocar a tag nele. E uma tag de wide receiver está aí custando a bagatela de 21,8 milhões de dólares, totalmente garantidos, mas o contrato de apenas um ano, que é justamente o motivo que faz tanto jogador desgostar de jogar sob franchise tag. Lá em Santa Clara, o 49ers deu tchau para o cornerback Isaiah Oliver e dispensou o jogador. Ele assinou com o time em 15 de março do ano passado e ficou aí entre practice squad e time titular e reserva. Jogou aí até com uma boa quantidade de jogos, sempre entrando no decorrer da partida, e teve números relativamente bons para um reserva, mas o time resolveu dispensá-lo. Outro time que vai trabalhar com dispensas é o Miami Dolphins. Os Dolphins vão dispensaram o defensive end Emmanuel Ogbah após 4 temporadas no time, e também vão dispensar o cornerback Xavier Howard. Esse aí surpreendeu mais porque Xavier Howard tem assim um papel muito grande naquela defesa de Miami. E na verdade a dispensa talvez aconteça ali por volta de 1º de junho por conta da questão salarial aí e possível redução do dead money, aquele dinheiro que tem que ficar parado, que ele não pode voltar para o salary cap. Ou seja, de qualquer forma, dispensando ou não, parte desse dinheiro vai ficar morto ali no salary cap e não pode ser modificado. Então, muito provavelmente, eles sejam dispensados ali depois de junho. Mas não me espantaria se por conta desse anúncio fosse já agora na free agency naturalmente. Uma outra notícia que não sei se chocou a galera, porque já aconteceu uma vez, mas que pegou alguns de surpresa, foi a prisão, né, a detenção de Richard Sherman, até então comentarista da Amazon Prime, e que foi detido sob suspeita de dirigir embriagado ou sob influência de alguma coisa que ele não deveria ter usado. Não é a primeira vez, ele estava ainda em 2 anos de condicional pela última vez que aconteceu, ou seja, o cara já é reincidente. E se por um acaso torcedores dos 49ers estavam aí talvez ansiosos ou até mesmo entusiasmados com a possibilidade de ele ser contratado como coordenador defensivo, talvez isso coloque um grande balde de água fria no chope da galera. Outra informação que pegou muita gente de surpresa, talvez nem tantos com tanta surpresa, mas muita gente sim, foi a de Eric Bieniemy, agora ex-coordenador ofensivo dos Commanders. Já vinha como ex-coordenador ofensivo dos Chiefs e vinha ano passado já com aquela ideia de estar estagiando, né? Estar se preparando para assumir o cargo de head coach da franquia de Washington. Coisa que não foi para frente e ele assinou como coordenador ofensivo e assistente de head coach lá do programa de futebol de UCLA. Nunca se tornou head coach antes, mas o hype em cima dele
era grande há um bom tempo, que ele fez ótimos trabalhos na coordenação ofensiva. Só que, será que o tratar dele com os atletas, será que isso prejudicou a possível contratação dele lá em Washington? Até porque ele fez entrevista para head coach e Dan Quinn acabou sendo contratado. Algumas informações vindas de insiders lá de Washington vão dizer que provavelmente ele não se dava bem com jogadores. Ano passado teve notícias de que jogadores estavam reclamando que ele pegava pesado demais nos treinos. Talvez o trato dele um pouco mais, vamos dizer assim, antiquado, né? Mais retrógrado em relação aos mais novos na profissão, tenha feito com que ele não caísse nas graças nem dos jogadores, muito menos do front office da franquia. Agora, vamos ver como que vai ser a vida dele dentro de UCLA, se ele vai buscar voltar para a NFL algum dia, ou se de repente ele assume como head coach de algum programa de universidades lá nos Estados Unidos. Vamos agora ali para Seattle, onde Geno Smith reestruturou seu contrato, transformando aí 9,6 milhões de dólares de bônus de elenco em bônus de assinatura, e o que vai abrir cerca de 4,8 milhões de dólares no cap space do time. Porém, isso vai complicar a vida para o time em 2025, caso se pretendesse dispensar o jogador do time no ano que vem. Porque ano que vem o cap hit dele será de 38,5 milhões de dólares. Por Geno Smith é um dinheiro muito grande, por mais que o ano retrasado tenha sido muito bom dele. Esse ano já mostrou o contrário. Tá certo que contratos são reestruturados, como aconteceu recentemente com ele, na verdade essa semana. Pode acontecer isso no ano que vem também, para tentar aliviar a folha aí, uma possibilidade de dispensa caso seja o interesse de Seattle Seahawks. Só aguardando para a gente saber. Outra informação interessante para os torcedores de Kansas City, principalmente, já que para os seus rivais não é algo assim tão animador, já que Andy Reid, head coach da franquia, estaria negociando uma extensão contratual no valor de 12 milhões de dólares por ano de salário. Sim, ele merece. O cara fez uma mudança gigantesca e demorou um tanto para ele conseguir estar sendo vitorioso com uma franquia. Ficou muito tempo nos Chiefs, nos Eagles, e depois acabou sendo mandado embora por falta de resultados. Os Eagles acabaram sendo campeões logo após a saída dele. E demorou assim um curto espaço de tempo, bem menor do que nos Eagles, né? Mas um curto espaço de tempo até eles conseguirem chegar ao título Super Bowl em 2019 e 20. Repetindo isso ano passado, né, 22-23, e agora repetindo 23-24, ganhando seu terceiro título de Super Bowl em 4 anos. É muita coisa, mas muita coisa mesmo. E uma renovação é mais do que merecia dele. Ele merecia ter um salário melhor se a gente for ver pelos resultados que ele tem entregado, né, nos últimos anos. Triste, né, sofrido para quem estava torcendo para ele e Travis Kelce se aposentarem, porque seria uma mudança drástica na vida da franquia, porque mudança de head coach, sim, influencia no desempenho, às vezes muito sentido quando isso acontece numa franquia. Não é o que vai acontecer com o Kansas City Chiefs, então esperem ver os Chiefs novamente nos playoffs e quem sabe mesmo, talvez num Super Bowl ou no mínimo chutando aí bem baixo, numa final de conferência da AFC. Agora uma notícia envolvendo 2 dos prospectos a quarterback do draft, que são Caleb Williams e Jayden Daniels, afirmaram que não participarão dos testes de habilidade com lançamento de bola no Combine nesse ano. Ah, isso é ruim para eles? Não, muito pelo contrário. O Combine em si não, vamos dizer assim, melhora tanto como assim, a imagem de quem já está lá no alto como prospecto. Então, Caleb Williams, que já está como possível número 1 entre as escolhas do draft, o Jayden Daniels aí entre as escolhas 2 e 5, vamos assim dizer, depende muito do time que estiver escolhendo, eles talvez não tenham muito a acrescentar aquilo que já foi visto nos seus anos de universidade. O problema é que se por um acaso eles participam e um passe errado aqui e outro ali acontecem, aí caem matando em cima dele, a chance deles caírem no board das equipes para as escolhas é grande. Então é melhor não se apresentar nesses drills e ficar garantido aí como prospectos aí top 5, pelo menos, né? Falando aí de 1 a 5 para eles, do que correr o risco de cair na board dos times e pegar um salário menor
mesmo que isso signifique pegar um time possivelmente melhor do que aqueles que eles esperem, né? Caleb Williams / Bears. E para finalizar, Russell Wilson, ele vai embora de Denver ou não vai? Uma baita interrogação aí para o nosso vídeo. Ele já pôs a mansão dele de 28 milhões de dólares à venda, pelo preço de 25 milhões de dólares. Ah, grande diferença, são 3 milhões. Sim, são 3 milhões, é muita diferença num negócio como esse. Vamos lá. Ele, em posts recentes de entrevistas feitas para alguns podcasts, ele teria dito que quer ficar em Denver. Ele pretende permanecer em Denver porque ele pretende ter um futuro muito bom em Denver e se aposentar ali. Só que vamos lá. Pelo que se esperava depois da troca com o Seahawks, ele entregou muito pouco. Lógico, a sua mobilidade está bem reduzida depois de algumas contusões na mão lançadora. Ele também perdeu um pouco daquela qualidade no passe que ele tinha. E pode ser que ele saia de Denver, mas isso só mediante a troca. Dispensa talvez não seria o ideal por conta do cap hit que ficaria lá em Denver. Eu não fui atrás de saber qual o valor do cap hit, mas pelo que eu ouvi, é um cap hit elevado. Então não compensaria para o time do Colorado apenas se livrar de Russell Wilson. Então uma troca seria o mais viável para o quarterback. Algumas análises ou opiniões de insiders ou até mesmo de outros youtubers que acompanham até muito mais a fundo a NFL vão dizer que algumas franquias poderiam ser um ponto de partida novo para ele muito mais certeiro. Alguns falam aí sobre Pittsburgh e vamos lá. Sob o comando de Mike Tomlin, talvez seria um local ideal para ele. Se ele tiver ali uma OL muito boa que consiga protegê-lo e se ele também colaborar e soltar a bola mais rápido, com um corpo de wide receivers que tem se formado ali, bons tight ends, e se o corpo de running backs também melhorar, aí sim nós teremos um ponto muito bom para que o Wilson coloque ali seu barquinho ancorado. Outro local que falaram é Atlanta. Agora com um técnico mais defensivo, não sei dizer se seria um bom local, porque eu acho que eles dependeriam de uma mobilidade maior do seu quarterback em algumas dessas cidades, mesmo que a OL seja muito boa. Vamos aguardar e ver. Alguns falaram também da Nova Inglaterra, né, na dos Patriots, que seria interessante, mas não para o Russell Wilson, que pretende vencer. Ele diz que quer vencer pelo menos mais 2 Super Bowls. E num curto espaço de tempo, New England não seria algo tão viável para ele, já que ele tem 35 anos. Talvez Pittsburgh, Atlanta, talvez, mas New England agora seria um tiro muito mais longo do que talvez ele pretenda fazer. Como está em rebuilding o time da Nova Inglaterra, eu acho que seria um tiro no pé ir para lá. Não por conta da história do time, mas por conta da atual situação da franquia. Hoje, imagino ele muito melhor num time como o Pittsburgh Steelers. É para ser o franchise quarterback? Não por conta da idade, mas poderia ser inclusive um tiro certo para preparar um futuro quarterback de franquia. Quem sabe? As coisas podem mudar e às vezes para melhor. Deixa aqui seu comentário. O que você achou dessas informações? Você gostaria, por exemplo, de um Russell Wilson no seu time? Ele cairia bem com o roster atual do time que você torce? Deixa aqui nos comentários. No meu, provavelmente não. Mas existem outros times que talvez ele se encaixe bem. Seria bom ele voltar para Seattle? Eu acho que ele queimou um pouco o filme dele lá em Seattle pela forma que ele saiu e por tudo que aconteceu ali entre ele e Pete Carroll. Tá certo que o Carroll não é mais o técnico lá, mas ele ainda está na franquia. Será que seria bom? Seattle, torcedor do Seahawks, deixa aqui seu comentário. O que você acha? O que você acha de Caleb Williams e Jayden Daniels não participarem dos lançamentos ali no Combine? Antes eu achava que era uma frescura gigantesca, hoje eu entendo muito mais. E é muito melhor para eles, porque qualquer erro pode cair no colo deles ali, uma queda gigantesca no board dos times. Aí são opiniões minhas. O que você acha? Deixa aqui sua opinião sobre cada um desses assuntos tratados. Vamos embora para mais touchdown? A gente se vê por aí. Valeu!